Com certeza uma das coisas que deixou o pessoal mais confuso e curioso no último episódio, episódio 23 de Hanyo no Yashahime, foi o Moinho do Tempo e a figura de Akuro. Então nesse vídeo aqui a gente vai explicar um pouquinho sobre as possíveis origens e inspirações desses dois, assim como a gente também vai discutir sobre o que eles podem significar para a trama. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje, como eu disse na introdução, a gente vai discutir um pouquinho sobre o Moinho do Tempo, Akuro. Então mesmo se você tá vindo aí do futuro e já sabe o que os dois significam para a trama de Hanyo no Yashahime, esse vídeo está sendo gravado antes da transmissão do episódio 24, o último de Hanyo, vou te convidar a ficar no vídeo porque a gente vai trazer algumas origens e inspirações, então isso pode agregar aí para o que você já sabe desses objetos e personagens novos. Desde já vou pedir o seu like, que é a maneira que você contribui para o canal continuar fazendo esse trabalho, e também vou te convidar a se inscrever se você não é inscrito para você acompanhar todo o conteúdo aqui do canal. Além disso, ajuda muito se você compartilha esse vídeo, assim como outros vídeos, em grupos ou então com seus próprios amigos, com o pessoal que acompanha Hanyo e Inuyasha. Fazer o que você puder para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, porque em algum momento você chegou nesse vídeo porque o YouTube entendeu que ele era um conteúdo legal. Então quanto mais a gente compartilha, mais o YouTube também vai entender que talvez as pessoas tenham mais interesse e vai mostrar ele para mais pessoas. Mas então vamos lá. Logo que eu assisti o episódio 23, no próprio sábado, eu já postei nos meus stories que eu ia fazer esse vídeo, porque na hora que eu vi o Moinho do Tempo, eu já peguei uma possível referência, e muitas pessoas também pegaram, porque depois vieram comentar na análise do episódio 23, de onde poderia ter saído essa referência. Então eu achei bem legal, que parece que bastante gente meio que entendeu de onde veio esse Moinho do Tempo. Então pra quem tá perdido, o Moinho do Tempo é um objeto praticamente gigante que a gente viu lá no episódio 23, estando próximo do castelo da mãe de Sesshomaru. E a gente não tem muita informação sobre ele, a não ser que Kirin Maru diz que a roda do tempo está parada, que o Moinho do Tempo não está se movendo já faz algum tempo. E a mãe de Sesshomaru também diz que faz alguns anos que não vê Akuro, dando a entender que tanto Akuro quanto o Moinho do Tempo estão extremamente relacionados. Mais pra frente a gente vê que Akuro está correndo próximo à Árvore das Eras com um catavento e Sesshomaru não dá muita bola pra ele. Isso porque, pelo que a mãe de Sesshomaru disse no episódio, Sesshomaru estava meio que responsável por encontrar o catavento de Akuro. Então é como se ele tivesse que pegar esse catavento pra alguma coisa. Então, quando ele apareceu na frente de Jaken e Sesshomaru, Jaken achou que ele ia pegar o catavento e não foi muito bem o que ele quis fazer. Ele não deu bola nenhuma. Mas então vamos começar com as referências do Moinho do Tempo. O Moinho do Tempo pode ser uma clara referência a dois significados budistas. O primeiro deles pode ser a Roda da Vida, que representa os 6 reinos, tanto os 3 inferiores quanto os 3 superiores, e isso poderia dar a entender alguma coisa ali a respeito de renascimento. Isso porque no budismo, e eu vou explicar de maneira bem simplista, tá? Que eu vou tentar passar uma visão bem rasa. Na visão budista, a nossa mente vai passar por renascimentos e a depender das condições do nosso karma. Então podem ser renascimentos afortunados em reinos superiores, como renascimentos em reinos inferiores, onde o sofrimento é maior. Não pode ser uma referência nesse sentido, talvez para querer nos mostrar que mesmo após a morte vão haver, digamos, renascimentos ou reencarnações, como a gente viu com Kikyo e Yagome, e algumas pessoas até acreditam que Kirin Maru possa ser o futuro Osamu Kirin reencarnado, renascido, mas porque algumas pessoas podem ter interpretado que o moinho se parece com a roda da vida, também porque ela lembra um pouco uma outra obra que já foi trabalhada por Rumiko Takahashi, que é justamente Kyokai no Hine, onde nós tínhamos a roda do renascimento, onde as almas acabavam entrando para poder reencarnar para uma nova vida. Mas esse moinho também pode estar relacionado à própria roda do Dharma, que são os ensinamentos de Buda. Essa roda do Dharma, ela é dita como sendo algo que deve ser girado para que o Dharma, os ensinamentos budistas, sejam difundidos, para que eles possam ser espalhados pelo mundo. E a ideia dos ensinamentos de Buda é justamente auxiliar os seres a pararem de sofrer e alcançarem a iluminação, um momento onde eles vão poder se libertar de sofrimentos, inclusive do sofrimento da morte.
ou seja, um estado da iluminação é um estado onde não existe mais vida e nem morte. Então eu acho isso muito interessante, porque se nós pensarmos no moinho do tempo como uma inspiração também à roda do Dharma, talvez o moinho do tempo seja uma chave para um estado além da vida e da morte, um estado, digamos, de forma bem rasa, de uma imortalidade, ou seja, de uma vida plena. Mas o que tudo isso teria a ver com Hanyo no Yashahime? E bom, aqui começam algumas teorias. Se realmente essas forem as inspirações, a gente pode teorizar que Kirin Maru parece ser o responsável por esse moinho, pelo menos ele está o tempo inteiro observando o cometa e ele diz que o moinho não está se movendo, ele parece ali ser meio que responsável pelo moinho. E o fato de Sesshomaru ser o responsável por encontrar o Akuro me faz pensar se talvez os grandes responsáveis pelo leste e oeste, assim como eram Kirin Maru e Touga, e agora, de certa forma, é Kirin Maru e Sesshomaru, não seriam responsáveis por uma espécie de equilíbrio, seja nas reencarnações, seja algo efetivamente em relação ao tempo, porque talvez o moinho girando signifique justamente de que o tempo e as encarnações estão de maneira correta, que está tudo correndo como deveria. E Akuro poderia ser a chave, ou pelo menos o catavento, a chave para o moinho ser, digamos, regularizado, para que as coisas funcionem como deveriam. O que eu acredito é que pode sim ser que Kirin Maru seja o responsável por garantir que o moinho esteja seguro, enquanto que o Touga e agora Sesshomaru seja o responsável pela chave. Então, quando Akuro desapareceu alguns anos atrás, Sesshomaru se tornou responsável por encontrar o catavento. Mas por que mesmo agora que ele encontrou esse catavento, ele simplesmente não fez nada? A gente vê que o moinho do tempo acaba se movendo quando Arin abre os olhos. E então eu começo a teorizar de que talvez o movimento do moinho signifique que o fluxo da vida vai voltar a fluir normalmente. Então Arin, presa dentro da árvore das eras, aparentemente não está envelhecendo. E acredito eu que Sesshomaru não tenha intenções de que ela envelheça perdendo anos de sua vida mortal dormindo. Então talvez o desinteresse de Sesshomaru em levar o catavento até o moinho do tempo seja justamente para manter o tempo estagnado em relação a Arin, para que ela não possa envelhecer enquanto estiver dentro da árvore das eras. Pode ser que a própria função, e isso se realmente Kirin Maru e Touga fossem responsáveis pelo moinho, tivesse algo a ver também com o cometa, porque a gente vê que esse cometa ele passa de 500 em 500 anos, ele está tanto no passado, na era feudal, quanto no futuro, na era moderna, e então talvez o moinho também seja uma chave pela qual Kirin Maru, que pode ser Osamu Kirin, mantinha uma certa vigilância no cometa em outros tempos, principalmente nas eras futuras onde os yokais parecem não existir mais. Além dessa questão relacionada ao fluxo do tempo da Arin, a gente possa teorizar que esse moinho do tempo é um verdadeiro portal temporal onde Kirin Maru conseguiria manifestar os seus poderes yokais no futuro, ou talvez até mesmo na forma de Osamu Kirin, que não parece ter poderes de yokai efetivamente, embora ele consiga ver o cometa, coisa que ele diz que humanos não conseguem, mas talvez ele precise ativar o moinho novamente para poder manifestar os seus poderes e proteger a era futura, algo que talvez fosse responsabilidade dele e do Touga, mas com o falecimento de Touga e o desaparecimento de Akuro, que parece não ser coincidência, parece muito mais ser proposital, já que alguns anos atrás a Arin foi colocada na árvore das eras e alguns anos atrás Akuro desapareceu, então talvez tenha alguma relação tanto com o cometa quanto com a vida da Arin. Quando eu falo sobre a possibilidade do moinho representar a roda do Dharma, dos ensinamentos de Buda, e que isso pode representar o alcance da iluminação, eu penso justamente de que Kirin Maru poderia ser uma representação dessa iluminação enquanto ele possui consciência onipresente, ou seja, em todos os lugares. Talvez Kirin Maru consiga manifestar a sua consciência enquanto Osamu Kirin, assim como também consegue manifestar como Kirin Maru em diversas épocas, em tempos diferentes. Talvez por isso ele esteja relacionado ao moinho e seja o responsável por guardá-lo.
Nós também temos que nos lembrar que lá no comecinho, se eu não me engano no episódio 4, a Árvore das Eras, o espírito dela, nos disse que Kirin-Maru estava querendo mergulhar o mundo numa era decadente e justamente fazendo referência também a questões de distorção do tempo. Então existe uma grande possibilidade que de fato Kirin-Maru interferiu de alguma forma no tempo e que para fazer com que as coisas retornem à normalidade, a chave que seria o catavento de Akuro seja necessária. Eu não consigo ver Kirin-Maru com intenções de transformar a era numa era decadente, em destruir tudo. Mas talvez seja realmente isso. Talvez se Kirin-Maru colocar as mãos em Akuro, ele possa utilizar plenamente das capacidades do Moinho do Tempo para viajar no tempo, alguma coisa nesse sentido, e cause um caos. Mas eu acredito que seria muito mais a outra opção. Kirin-Maru tentando ir ao futuro para destruir o fragmento do cometa que irá cair nos 500 anos futuros. É muito difícil a gente teorizar porque a gente não tem absolutamente nada sobre o que é esse Moinho do Tempo, o que é o Akuro, então a gente fica numa zona muito cinzenta e tentando resgatar algumas falas, algumas referências e interpretar sobre como Arin pode estar conectada com esse fluxo do tempo, como o próprio Kirin-Maru está conectado com essas questões temporais. É dito que Kirin-Maru na profecia vai ser morto por alguém que viajou no tempo, então tudo isso estava sendo dito pra gente de forma bem sutil desde o início. O que eu acredito é que se de fato Hanyo no Yashahime tiver mais temporadas, a gente pode esperar um grande plot envolvendo essas questões temporais. Inclusive acredito que esse Moinho do Tempo foi introduzido só agora, só no episódio 23, porque é um gancho para o futuro de Hanyo. Porque a partir de agora a gente tem uma possibilidade gigantesca do que pode acontecer no futuro. A gente tá vendo que realmente Hanyo no Yashahime sempre bateu muito na questão do tempo e das interferências, mas agora efetivamente a gente tem um objeto que pode ter uma grande relevância nas viagens temporais e não só ficar presos a um poço que já nem existe mais e a árvore de onde se originou a madeira desse poço. Então, pessoal, eu só queria trazer algumas referências com vocês, trouxe algumas teorias, talvez ainda meio capengas, porque a gente tem muita pouca informação. Talvez com o episódio de amanhã, 24, a gente tenha alguma outra informação. Então, me contem aqui, se vocês assistiram o episódio 24 e virem esse vídeo, ou depois, mesmo que vocês já tenham visto, voltem aqui para me contar o que mudou com o episódio 24. Se a gente teve alguma informação que confirma ou rebate alguma das teorias que eu trouxe aqui, comentem também o que vocês acham, se vocês acreditam que pode ser algo nesse sentido, alguma teoria que vocês têm, porque com certeza a gente tem potencial para ter muito mais de Hanyo, envolvendo agora questões temporais mais do que nunca. Estou muito ansioso para ver como isso vai se desenrolar. Pessoal, muito obrigado para todo mundo que ficou até o final. Não esqueçam, deixa o like para dar uma força, porque menos de 50% das pessoas que assistem o vídeo deixam o like. Isso me deixa preocupado se eu realmente estou fazendo um bom trabalho. Então, me ajudem aí a mostrar que eu estou acertando para poder manter esses vídeos aqui. Muito obrigado, um grande abraço, até mais!